Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje estou aqui com o nosso ilustre especialista em produtividade financeira, Renan Diego. E aí, Renanzão, pronto para ajudar a galera? Fala, Matheusão, sempre pronto, um dos nossos valores, sempre pronto, né? Muito bom. É isso aí. Vamos ajudar a galera a analisar um fundo imobiliário. O tema do nosso podcast de hoje é como analisar um fundo imobiliário na prática, Renan. Show de bola, vamos que vamos. Vamos aqui, claro, para fazer uma análise a gente precisaria de mais tempo, né? Do que um podcast inteiro, mas o básico que eu vou mostrar aqui já dá pra galera começar a ter clareza de como identifica um fundo que tá ruim, um fundo que tá legal, para ela tomar boas escolhas de investimento quando o assunto for fundo imobiliário. Show. Legal, Renan. E o fundo que eu separei aqui hoje pra gente olhar, Renan... Não vem com pedrada não, hein? Não vem com pedrada não, que da última vez tu trouxe um aí que... Show de bola, mano. Hoje o negócio tá bom aqui, Renan. Eu trouxe aqui o IRDM11. Primeiro, Renan, dá uma visão geral pra gente sobre o que é esse fundo imobiliário, que tipo de fundo a gente vai estar analisando aqui. Massa, bom demais. Então, o RDM11 é o fundo da Iridium, né? É um fundo imobiliário do tipo papel, né? E os seus investimentos eles são destinados principalmente em ativos de títulos e valores imobiliários, tá? Basicamente é um fundo de papel com o perfil do IRDM. Ele basicamente está investindo em dívidas imobiliárias, tá? E outros valores imobiliários. O que isso quer dizer? Ele compra outros ativos da área imobiliária, principalmente em renda fixa, como CRI, né? CRA é agronegócio. Como CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários, e LCI, tá? Além de outras também. Mas ele é um fundo que ele também investe em outros fundos imobiliários, tá? Então ele é um fundo de papel meio híbrido, sabe? Meio híbrido. Ele é um pouco de fofo também, e mas aí, ele é mais papel mesmo. Eu acho que vale a pena, né? Você explicar a diferença, talvez, ali pra galera entender, porque às vezes alguém pode estar ouvindo logo de cara, uma primeira vez, fundo de papel, um fundo híbrido que você falou aí, um FOF. Explica pra galera um pouco, de forma prática ali, essa diferença entre fundos imobiliários. Massa, então, existem alguns tipos de fundo imobiliário. Tem o fundo de tijolo, que é aquele fundo que você tem de fato alvenaria, né? Eu falo, tem tijolo. Você bate ali, você tem uma estrutura física, né? É um imóvel físico. Shopping center, galpão logístico, salas comerciais, são imóveis mesmo, tá? Por isso que é de tijolo. Tem os fundos de papel, que é um desses aí que a gente vai analisar, é o Iridium, né? O fundo de papel, ele predominantemente investe em CRIs, em LCIs, em crediários, enfim, tudo relacionado a papéis, ativos financeiros, mais ligados ao ramo imobiliário, tá? Tem os fundos híbridos que pega tanto fundo de papel, tanto pega papel quanto tijolo, né? Mas não é fundos. Então, assim, o híbrido, ele basicamente, ele é um fundo que ele vai lá e compra, ele tem no seu portfólio uma estrutura física, ou seja, um prédio comercial ou uma sala comercial. Então, ele tem essa estrutura e também compra ativos, papéis, ou seja, ativos financeiros. E tem os FOFs, que são os fundos de fundos. São os fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Tá? Então eu falei isso porque depois a gente vai dar uma olhada aqui, mas ele predominantemente, o IRDM11, ele investe muito em CRIs, tá? CRIs, a maior parte do portfólio dele. E tijolo ele tem também algum portfólio dele assim ou não? Então, ó, ele investe aqui também, ó, tô dando uma olhada aqui, LCIs, fundos de investimento imobiliário, letras imobiliárias garantidas, os LIGs, certificados de potencial adicional de construção, CEPAC. Basicamente é isso que ele investe. Então, entendi. Se a gente for olhar, você perguntou aí sobre os fundos que ele tem. Ó, vou dar uma olhada aqui. A gente está usando como fonte o Status Invest, tá? Só para vocês terem uma referência. Então aqui, ó, se a gente for ver, em relação aos fundos que estão dentro do portfólio do IRDM, tá? Ele tem aqui 47% do portfólio de fundos imobiliários da carteira dele, 47% é de papel. 13% é do varejo, 7,14% é misto. Ele tem aqui shoppings também, fundos de shopping. De shopping, tá. Fundos de lajes corporativas, 3,4%. O shopping, eu não sei se eu falei, mas 3,8%. Fundo de desenvolvimento, 2,45%, fundos de fundos 2,28%,
Fundos de hotéis, 1,91. Imóveis residenciais, 1,27. E tem outros aqui que são indefinidos, que tem 16,25% que são indefinidos. Interessante. Então acaba que ele é bem mesclado assim, né? Mas a maior parte é fundo de papel, como você falou, 46% em papéis, né? E até porque quando ele compra, né, 47 fundos de papel. Só que isso é só o portfólio dos fundos imobiliários, tá? Que hoje equivale a parte do portfólio dele que tem fundos imobiliários equivale a 23,98%. Então, assim, de 100% do que ele tem na carteira dele, 23% somente é de outros fundos imobiliários. Ah, tá. Interessante. Beleza. Show de bola, Renan. Então a gente parte aí para nossa segunda questão aqui, que é o seguinte, algo para a gente analisar aqui também, né? Então, primeiro a gente teve um panorama geral aqui do fundo, o que é esse fundo, um pouco aqui a diferença entre fundo de tijolo, fundo de papel, fundo híbrido, FOFs e por aí vai. O próximo, Renan, passo a gente analisar são os gestores e administradores. Qualquer fundo a gente precisa olhar para isso também. A gente precisa analisar essa parte. Como é que você analisa em relação ao IRDM, os gestores, administradores, eles são confiáveis? Como é que você analisa essa parte? Hoje, o administrador do IRDM 11 é o BTG Pactual, tá? O BTG Pactual é muito bom, tá? BTG Pactual, Serviços Financeiros, DTVM. Ela é devidamente credenciada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para os exercícios da atividade de administração de carteiras de títulos e valores imobiliários. E aqui não está mostrando quem são os gestores, mas normalmente, quando não mostra, é o próprio administrador que faz a gestão. Então, o BTG é um tanto administrador quanto gestor muito bom. Então, em relação a isso, está bem gerido, né? Legal. E se, por exemplo, existe alguns gestores ou administradores mais conhecidos assim no mercado, que se eu olhar para aquele fundo, olhar aquele nome, por exemplo, o BTG, se eu olhar um próximo fundo em que o BTG é um administrador, eu já consigo prever e falar, cara, esse fundo, pelo menos o administrador é legal, é bom. Existem alguns conhecidos assim no mercado que administram também esse tipo de fundo? Tem alguns já, né, figurinhas meio que... Figurinhas marcadas, né? Tipo o BTG, que é conhecido. BTG é um grande banco, corretora. Então, a gente, no mundo dos investimentos, a gente ouve falar muito, assim como o XP também. Isso, tem alguns outros? Tem o Kinea, que é muito bom também. Né? Tem o CSHG, que também é legal. Passou uns rumorezinhos e tal, porque lá fora, né, ele é muito forte. Mas, cara, super tranquilo, é um baita de um gestor. XP, você falou também. Tem a Vinci também é bem legal. Legal. Rio Bravo, enfim, tem uma série de gestores que são bons, né? Mas, assim, os principais mesmo é o Kinea, o CSHG, XP, BTG Pactual. Eu acho que são boas, assim, pra a galera ver e já falar, nossa, esse aqui tá bem gerido. Né? Fora outros, mas esses são os mais conhecidos. Perfeito. E se uma pessoa quiser pesquisar, assim, a fundo, ela não conhecer esses mais conhecidos, quiser pesquisar a fundo, é só através da CVM? A gente consegue saber sobre o gestor? Sim, dá pra ver e dá pra saber também direto no próprio site do fundo imobiliário. Né? Se você, por exemplo, onde é que eu descubro qual é o gestor? Você pode ir tanto no Funds Explorer, que é um site gratuito, que você vê ali o fundo imobiliário que você quer analisar, quanto o Status Invest. E lá você vai ver quem é o gestor. Vendo quem é o gestor, você consegue pesquisar sobre ele no Google, bem tranquilo. Bem tranquilo. A pesquisa, não é nada muito... não, agora eu vou ter que... Por exemplo, você vai botar lá, vamos dizer assim, botei ali. Botei o... Botou BTG lá. BTG aí digamos que aparece lá, alguns históricos passados de corrupção, de não sei o que, de lá, sei lá o que. Aí tu, opa, isso aqui eu quero ficar fora. Né? Pra mim não faz sentido. Mas se você não vê nada de diferente, você vê lá, nossa, é um grande potencial, um banco que sempre cresceu, isso, aquilo outro, você fala, pô, é bom. Então, basicamente é isso. O gestor é só para dar um pouquinho de tranquilidade, né, pra gente. Legal, show de bola. Outro ponto também, Renan, pra gente analisar num fundo imobiliário é vacância física e financeira, né? É possível analisar nesse caso do IRDM sobre vacância física e financeira ou não? Então, vamos entender o que é vacância física e financeira. Vacância, basicamente, é se tem gente ou não.
Ou seja, tem inquilino ali ou não. Quando a gente fala de vacância física, digamos que eu tenho 10 propriedades. Sim. Dessas 10, só 5 estão alugadas. Então eu tô com uma taxa de vacância, ou seja, taxa de que não estão alugadas de 50%, a metade. Entendi. Então essa é uma taxa de vacância física. Não tem ninguém fisicamente lá alugando aquele imóvel. Só que a gente tem também a vacância financeira. O que é a vacância financeira? Cara, dos 10 imóveis, os 10 estão alugados. Então a minha taxa de vacância física é quanto? 100%. 100%. Mas, na verdade, zero taxa de vacância. A taxa de vacância é porque zero. Porque não tá tem tudo nenhum- ocupado. Isso aí, tá tudo Você ocupado. não tem vacância. Isso. Só que, mesmo tendo todo mundo, a minha taxa de vacância financeira, Ela pode ser diferente. vamos pensar né? que ela seja de 20%. O que significa? Que os 10 inquilinos, 2 estão dando calote. 2 estão em atraso, 2 não pagaram. Entendi. Entendeu? Então Tá. é a vacância financeira. Porque tem alguém lá, mas não tá pagando. Entendi. Como se fosse inadimplente mesmo, Isso né? aí. Entendeu? Ah, entendi. Agora, na tua dúvida, se o IRDM 11 a gente consegue analisar isso? Não, porque é um fundo de papel. Então Né? é A mais gente só pra- consegue analisar a vacância física e financeira de um fundo de tijolo. Né? Fundo Entendi, de faz papel, sentido, fundo né? de fundo, não dá pra ver, porque não tem esse dado. Vacância, a pessoa pagou aluguel ou não, o inquilino. Se é um LCI, um CRI, né? Não tem como, Isso aí. entendi. Beleza, então massa. Então isso aí fica pra quando você for analisar, quando você for estudar um fundo de tijolo, tá? Que aí vai te ajudar também, beleza? O próximo passo é a liquidez, Renan. A gente vai falar um pouco aqui de liquidez. Como é que funciona a liquidez nos FIs? E o que eu preciso definir para saber se aquele FI ele tem uma boa liquidez diária ou não? E com relação ao RDM11, ele tem uma boa liquidez? Então, o que é liquidez, né, quando a gente fala de investimento como um todo? É a facilidade que eu transformo aquele investimento em dinheiro de novo na minha mão. Então, liquidez seria, se eu compro esse fundo, eu consigo transformar ele em dinheiro de volta, eu vender aquele fundo rápido? Isso que é liquidez. Então, normalmente, a liquidez, quando a gente fala de bolsa de valores, no caso dos fundos imobiliários, é o quanto de negociação está tendo. Porque se está Entendi. tendo bastante negociação, o que são negociações? Pessoas comprando e vendendo. Então fica mais fácil, se eu quiser vender, eu conseguir vender o meu fundo imobiliário. Tá? Sim. Nem sim. tenta. Se o Diego tivesse aí, ia rolar uma piadinha já. Né? Meu fundo ficou meio esquisito. O fundo imobiliário. Mas basicamente é isso. E assim, os fundos imobiliários, eles são, né, ainda estão muito... como é que é o... Amadurecendo aqui no Brasil. Isso, né? Ainda estão muito cru. Né, Cru. aqui. Ainda tem muito a evoluir, tem muito a amadurecer. Por mais que já deu uma boa crescida, mas ainda tem... Cara, estamos só começando fundos imobiliários. Então, tem alguns fundos imobiliários que a taxa a liquidez diária, ela é bem baixa. Né? E tem outros que já são legais. Como que eu sei uma referência? Não, eu utilizo ali, cara, acima de 10 mil, entre 10 mil e 15 mil para cima, negociações diárias, eu acho que é um fundo que tem uma boa liquidez diária, que eu consigo me desfazer se eu precisar rápido. Entendi. Entendeu? Menos que isso, tem fundo ali que às vezes tem 502 negociações diárias. Poxa. Cara, 502. Às vezes essas 502 estão tudo com preço que eu não quero vender. Aí você acaba tendo um problema. Se você não tem poucas pessoas querendo comprar, na hora que você for vender, você é obrigado a vender pelo preço que eles querem comprar. E você acaba perdendo dinheiro nessa situação. Diferente se você tem, por exemplo, aqui, olhando para o IRDM 11, a liquidez diária dele está em 62.365 negociações diárias. Cara, 62.365 pessoas fazendo compra e venda. O preço que eu colocar, claro, dentro do preço de mercado, eu vou conseguir vender rápido, porque é muita gente. Né? Então, dificilmente eu vou ficar com o meu título, o meu fundo imobiliário travado, né? Porque não tem ninguém para comprar. Então, a liquidez diária do IRDM 11 nesse momento tá boa. Legal. Bem legal. boa até. Massa. E, assim, os fundos, eles têm uma tendência a oscilar menos que as ações, né? Por que você acha que isso acontece? E até você já falou bastante disso. Por que você acha que isso acontece? Que tem menos volatilidade, né, do que as ações. Então, o que é volatilidade, pra galera entender? É esse sobe e desce da bolsa de valores. Então, se a gente for olhar o índice IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele, de fato, ele tem menos essas subidas muito bruscas e essas descidas. Né? Tem o natural dele. Em relação às ações, que é o índice Bovespa, tem muito mais sobe e desce. Porque é um mercado que está menos maduro. Isso influencia demais. Porque o que faz esse sobe e desce da bolsa? Um dos fatores é o efeito manada da galera. Tipo, se tem mais gente lá,
mais gente, quando tá preocupado, tira o dinheiro, mais gente entra com o dinheiro quando acha que vai dar bom. Sim. Então isso faz ou o mercado subir ou o mercado descer. E quando tem menos gente no fundo imobiliário, menos gente fazendo esse movimento de saída e entrada. Então acaba sendo um pouco mais estável. Esse é um motivo. O segundo acaba que os imóveis, como um todo, eles são, vamos dizer assim, eles são afetados menos em relação à macroeconomia de uma maneira geral. Ah, tá. Tá, assim, menos em relação a outras empresas. Por exemplo, lá no índice Ibovespa, as principais empresas lá que mais tem peso é Petrobras, Vale, grandes bancos e tudo mais. Vamos pensar que tem alguma coisa relacionada a commodity. Se tem um problema, uma crise energética de petróleo e tal, cara, a Petrobras vai ser altamente influenciada. Várias outras empresas que precisam de petróleo vão se movimentar ali. E, naturalmente, tende a dar uma queda. Ou seja, as maiores empresas vão puxar a bolsa para baixo. Sim. No caso dos fundos imobiliários, o que impacta o petróleo? Tipo, impacta em várias coisas, se a gente for analisar profundamente, mas, cara, eu continuo precisando ter um imóvel para eu gravar podcast. Eu continuo tendo que pagar o aluguel. Eu continuo tendo que ter um galpão logístico para distribuir as coisas. Magazine Luiza, loja americana, que até teve tudo isso daí que aconteceu, mas se ela não quebrar antes, mas ela continua precisando ter lá um lugar para botar o estoque dela. Sim. Então, continua tendo que pagar estoque, pagar aluguel. Então, ele tem essa volatilidade um pouco menor em relação a isso. Tem vários outros fatores, claro, mas esse é um dos motivos pelo qual é uma coisa mais perene, né? E sem contar que os fundos imobiliários, ele tem ali a parte de tributação relacionada ao imposto de renda, que favorece quem mantém o fundo imobiliário. As ações, como é que funcionam as ações? Se você vende uma ação, se você comprou e vendeu, que não foi no mesmo dia, você pode vender até 20 mil reais com lucro que você não paga imposto de renda. Por exemplo, fiz algumas movimentações e aí eu lucrei 5 mil reais. Só que eu resgatei 19.900. Eu não pago imposto de renda. Entendi. Se eu ultrapassar 20, digamos, eu lucrei os mesmos 5 mil reais, só que eu resgatei 21 mil. Aí eu vou pagar imposto de renda em cima dos 5 mil reais, que foi o lucro. E é de 15%. Então, esses detalhezinhos que fazem diferença para quem sabe investir. Nos fundos imobiliários. Então, você consegue movimentar. Até 20 mil reais eu posso vender, vamos dizer assim, de lucro. Então, faz mais movimentações naturalmente. No caso dos fundos imobiliários, cada venda que você faz, você é tributado com lucro. Se você vender com lucro, independente do valor, se for, vendi um título, 100 reais, lucrei R$1, eu vou pagar 20% em cima de R$1. Entendeu? Tá. Então, é um pouquinho maior, né? É 20% independente do valor. Não tem vamos dizer, essa lazeira de 20 mil. Então acaba que deixa a galera segurando um pouco mais o pé. Tanto é que os day traders, né, que são as pessoas que fazem compra e venda no mesmo dia, eles fazem isso muito mais com as ações do que com os fundos imobiliários. Agora fechou um looping aqui na minha cabeça que eu tava perguntando. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu. Por que um dos motivos eu acredito que é porque o mercado ainda não tá tão maduro com o fundo imobiliário, mas por que tu não vê muita gente fazendo day trade com o fundo imobiliário, né? Faz com ações. Acho que a resposta tá aí, tu acabou de falar. Vai pagar um imposto de 20% desnecessário, né? Não estão buscando renda. O fundo imobiliário é um investimento para quem tá buscando renda mensal. Renda, né? Então você vai manter lá e vai receber os aluguéis. Legal, massa. Outro indicador a gente dá uma olhada aqui é o dividend yield. Como é que o IRDM tem se comportado em relação ao dividend yield? Tá bom ou não tá? E que número eu posso também ter como referência de um bom dividend yield? Cara, então, dividend yield nada mais é do que a porcentagem que a empresa vai te pagar, no caso dos fundos imobiliários, de aluguéis. Ou seja, o quanto de lucro ela vai te pagar do montante total que você tem. Então, se eu tenho 100 mil reais e eu tenho um dividend yield de 10%, ele vai me pagar 10 mil reais durante um ano. Durante um ano, entendi. Tá? Basicamente é isso que é o dividend yield. Cara, o dividend yield, o que é legal, o que não é? Eu sempre falo assim, se a nossa taxa básica de juros está abaixo de 6%, é sempre bom, tá melhor do que a taxa Selic. Então seria ali os 6% para cima, para mim, é um dividend yield bacana para fundos imobiliários. Acima disso, né? Então, claro, tem fundos que são 7, 8, e quanto maior o dividend yield, em tese, mais arriscado é o teu fundo, né? O teu fundo imobiliário, porque ele acaba tendo que se expor um pouco mais em algumas outras coisas se a taxa de juros não estiver alta.
Então, você vai ver aí diferentes setores com dividend yield diferentes. E não quer dizer que tá ruim. O mais importante é sempre assim, cara, tem que me pagar mais do que um aluguel de um lugar físico mesmo que eu recebo. Um aluguel hoje você recebe aí 0,4, 0,5 no mês, Isso no máximo. Né? Ainda tem que pagar imposto de renda. E os dividendos dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Então, essa é uma das vantagens. Tá? Então, aqui, no caso do Iridium aqui, que é o IRDM11, o dividend yield dele, nos últimos 12 meses, está de 14,47%. Caraca. Então, vamos pensar assim, dá mais do que 1% ao mês. Tá bom demais, Né? hein? 14,47%. E isso vem puxando, como são os últimos 12 meses, tá muito puxado pelo a altíssima inflação que a gente teve. Então, ele tem muitos CRIs que estão atrelados ao indexador do IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Uhum. E nos últimos meses, quando teve, vamos dizer, deflação, tiveram algumas deflações, que é quando não sobe, né, até diminui ali a parte de inflação, ele começou a diminuir um pouco o pagamento, dos aluguéis, e muita gente começou a sair, porque começou a pagar pouco, eles saem. É boiada, né? Quer ganhar e sai. E aí o preço dela naturalmente caiu, a valorização, né, do preço dela, e o dividend yield tende a dar uma quedinha, né? Porque isso aqui ainda é nos últimos 12 meses. Mas ainda assim, tá pagando bons dividendos sim. Tá? Nossa, show Inclusive, de se a bola. gente for olhar aqui, ó, por exemplo, quanto que ele pagou de renda nesse último mês, tá? Ele pagou aqui em janeiro, no último dia 17 de janeiro de 2023, ele pagou o equivalente a 0,96% de rendimento por cota. Então, quase 1% por Quase cota. 1%. Então, dali 89 centavos, né, numa cotação base de 92,68. Então, é ótimo, porque se você parar para comparar com um imóvel que você aluga, você recebe quanto? 0,4, 0,5 no máximo. A poupança é quanto? 0,5. Aí aqui ela tá pagando 0,96. Por isso que tu desistiu, então, das tuas kitnets lá, né? Que eu sei que você diversifica bem o teu patrimônio, mas aí tá claro aí agora por que tu desistiu pra diversificar ainda mais, né? Quando você aprende a investir, você começa a colocar o teu dinheiro onde vai trabalhar melhor. Vai te dar menos trabalho, menos dor de cabeça e mais rendimento. É o que a gente busca. E claro, tem investimentos e investimentos. Tem uns mais seguros, outros mais arriscados. Importante você saber aprender a investir para tomar boas escolhas de decisão, né? Tomar decisões assertivas. Show, top, Renan. Então aqui a gente já falou em relação aos gestores e administradores desse fundo, a gente já deu um panorama geral sobre o que é esse fundo, em que ele investe, que tipo de fundo ele é. A gente falou também sobre a respeito da liquidez dele, que ele tem uma liquidez muito boa. E agora do dividend yield, né? Também está um dividend yield excelente, até maior do que a taxa Selic nesse exato momento que a gente está gravando o podcast. E, Renan, como é que você analisa? Explica pra gente o que é, né? Esse indicador chamado PVP, quando a gente fala de FI, e como que esse fundo, o IRDM11, ele tem se comportado? Vamos lá, o que é PVP? PVP é o preço sobre o valor patrimonial da cota, tá? Basicamente, quando a gente olha o PVP, é o quão descontado ou caro, né? A gente costuma dizer, ele tá. Porque se você parar pra pensar, ele pega o preço da ação que está no mercado e ele divide pelo valor do patrimônio que ele tem. Então, em tese, quando o preço de mercado tá ao mesmo preço que o patrimônio que ela tem está determinando, vai dar um PVP de 1. Entendi. Quer dizer que tá preço de mercado. Ou seja, o preço de mercado está precificado igual ao preço do valor do patrimônio. Beleza. Quando tá abaixo de 1, quer dizer que esse fundo tá mais barato do que o valor do patrimônio que de fato ela vale. Então tá descontado. É como se fosse assim, eu vou comprar um carro que custa 50 mil reais. Só que por algum motivo ninguém tá querendo comprar aquele carro agora. Então ele acaba sendo desvalorizado e as pessoas estão comprando agora a 45. Eu posso comprar a 45 porque tá abaixo do PVP. Sim. Mas daqui a pouco as pessoas voltam a querer. Aí eu vou vender a 55, por exemplo. Tá? Então basicamente é isso. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Mostra o quão barato ou caro está o preço daquele fundo imobiliário. E a gente tá falando aqui só de preço, tá? Claro que tem gente que, vou olhar só isso aqui, se estiver abaixo de 1 eu vou comprar. Não, tem vários outros fundamentos que você tem que analisar. Mas esse é um deles e que te dá clareza de, analisei tudo, vi que esse fundo tá legal, cara, tá com preço bom de entrada, 0,98? Tá abaixo do valor patrimonial. Então eu vou entrar. Algo nesse sentido, entendeu? Entendi. E hoje o RDM é 0,98 o PVP dele? Isso.
é como se ele tivesse com um desconto de 2%, vamos dizer assim, tá mais barato. Tá um pouquinho mais barato, né? Legal, show de bola. E ele vem distribuindo, assim, nos últimos meses, pagamentos constantes, ou seja, todo mês ele tem pago, tem mês que não, mês que sim. E Não. você costuma analisar isso de quanto em quanto tempo, né? Massa. Os fundos imobiliários, normalmente eles têm pago todo mês. Né? Eles sempre pagam, na verdade. É uma das características do fundo imobiliário. Então, se você olhar, desde 2019, o Iridium tem pago todos os meses. Então todo mês pinga um dinheiro lá na conta, cai um dinheiro lá, né? Todos os meses. Inclusive, vai pagar agora em janeiro, mas mês passado a mesma coisa. E aí esse paga mais ou paga menos depende do valor da cota que tá ali, que é o preço. E depende de todo o cenário. Porque, por exemplo, no finalzinho do ano passado, deixa eu olhar aqui, 2022. Na verdade, no início, vamos pensar assim, no início do ano passado, o Iridium tava pagando ali, cara, R$1, R$1,40. Olha que maravilha por cota. R$1,22, R$1,18, R$1,26. Chegou a pagar aqui R$1,35, que foi o máximo dela, que foi em junho. Tá? Não, R$1,42 foi em janeiro passado. Só que... Há um ano atrás, né? Ela tava com a taxa, o preço dela bem alto, passando dos R$100. Se você for ver o preço máximo que ela chegou aqui, ó. Se pegar aqui o gráfico. Janeiro de 2022, ela estava custando R$110,40 a cota. Então, a R$110,40, ela estava pagando ali mais ou menos um pouco mais que 1%. Sim. Né? Mais que 1%. Agora está pagando 0,9%. E por que isso tudo? Porque o cenário tem mudado. Então, os CRIs que ela tinha de IPCA, o IPCA estava lá em cima, que é a taxa básica, que é a taxa de inflação. Quando a inflação segurou, pode ver que ela começou a dar uma quedinha. Começou a pagar menos. Aí ela começou a pagar aqui, ó. De setembro para outubro foi a caída. Em setembro ela pagava 1,26. Em outubro do ano passado ela pagou 85 centavos. Aí depois, em novembro, ela deu mais uma quedinha, 78 centavos. Em dezembro ela pagou menos ainda. Pagou 70 centavos. Aí agora ela voltou a se recuperar. Então pagou 89. Por quê? A inflação voltou e os rumores são que a nossa taxa básica de juros permaneça nas alturas, né? Com o novo governo aí tirando o teto de gasto, essas coisas todas. Então, tende a ter uma inflação que continue alta. E aí, acaba que o Iridium ele vai se favorecer também nesse momento, né? E se favorecendo, se você investe nele, você também vai se favorecer recebendo renda mensal. Então, assim, Renan, eu costumo dizer que é muito de você aprender a investir ou não, né? De você saber investir ou não. Você pode continuar aí reclamando do governo que tá e tudo mais, ou você pode simplesmente ir pelo caminho mais fácil, né, Renan? Que é aprender a investir de fato, né? Com certeza, eu sempre falo, cara, se você gosta do governo, se você não gosta do governo, se você gosta da minha camisa, se você não gosta da minha camisa, se você gosta do rosto do Matheus, se você não gosta... Aprende a investir. É só isso. Tanto faz o externo. O que importa é o quanto conhecimento eu tenho pra colocar meu dinheiro pra trabalhar pra mim. Ponto. Exato. E aí, quando você descobrir, você que tá assistindo, que tá ouvindo esse podcast, que não importa a inflação, não importa o governo, o importante é você ganhar da inflação e também ganhar dinheiro a juros com o governo, pronto, acabou isso. Você só vai aprender sabendo investir, aprendendo a investir. Então é muito mais fácil você parar de olhar só em governo que está vigente ou não, se o mercado tá ruim ou não, e aprender a investir, só isso. Só seguir o Renan, aprender a investir, se tornar aluno dele, participar dos eventos gratuitos que ele faz, a consumir todo o conteúdo dele, que diariamente ele posta conteúdo. É um caminho muito mais simples do que só ficar reclamando, beleza? E Renan, para eu conseguir ter uma renda de, digamos assim, R$500 com esse fundo, quantas cotas eu teria que ter dele? Então, se a gente teria pegar que comprar, aqui, né? Como referência ao último rendimento, ele pagou 89 centavos, certo? 89 centavos. A Isso aí cotação que base... equivale a quase 1%, né? 0,96. 0,96. Então, ele pagou... Para cada cota que você tivesse, você teria recebido 89 centavos. Sim. Se eu tivesse uma cota só, eu teria pago 92,68, receberia uma cota, tá? Se eu tivesse 100, receberia 100, isso vezes 100. Então, para você ter uma renda de 500, você falou? Isso, de R$500. R$500 com o pagamento por cota de 89 centavos, a gente precisa botar aqui uma conta de 562 cotas, tá? Tá. Isso equivale a quanto, né? Se a gente for pegar isso e multiplicar pelo valor da cota, vai dar R$52.000
R$2.086,16 investidos. Aí você pensa, nossa, preciso disso tudo. Sempre tem alguém... Preciso disso Sempre tudo, tem. né? Preciso disso tudo para ter R$500, Renan? Pensa bem, tem gente que tem uma kitnet que vale ali R$100 mil. Até mais, Renan. E ela tem um aluguel mensal de 500. Aqui a gente tá falando, tem um aluguel de 500 com R$52 mil. Quase metade. Sem inquilino, sem fazer nada, sem dor de cabeça. Tem um gestor tomando conta das paradas pra você. É uma baita de uma oportunidade, né? E isso aqui é um fundo imobiliário que tem outros que tem melhores, outros que são piores, no sentido de pagamento de aluguel, tá? Mas, enfim, nada mal, né, Matheus? Já ter 500 aí sem fazer nada todo mês. Com certeza, Renan. E o mais isento legal, de imposto de renda, né, Renan? Isso, isento de imposto de renda. E o mais legal é, com R$500, a cada mês você estaria aumentando o potencial em mais 5 cotas. Por quê? A cota é R$91 hoje. Rapaz, então isso daí, verdade, no né? próximo mês você já receberia o equivalente a não só R$500, mas R$504. Olha que massa, Renan. Aí no outro é bola de neve. É isso que a galera não entende a sacada. Você investiu, vamos supor que você colocou lá 52.086 e tem lá suas 562 cotas. Você vai receber 500 de renda naquele mês. Com aqueles 500, fora o teu aporte, sem contar com o teu aporte, com aqueles 500, tu já compra meio que mais 5 cotas quase, né, Renan? Se a gente for colocar aí, R$100 porque tá 89 centavos. Então tu não, compra... na verdade, a cota tá... Uma cota tá quanto? R$92,68, que foi a cotação base. Você vai 500, comprar aí... tu compra 5. Dá pra Entendeu? comprar 5. Então acaba que você começa a enriquecer com a própria renda que aquele fundo tá te dando. Com esse mês, você recebendo 5 cotas, você teria recebido ali mais 89 centavos por cota. Ó, só pra ficar conta redonda, 89... É uma bola de neve 5. inexplicável que a galera não entende. R$4,45. No outro mês, já teria mais. No outro mês, mais. E daqui a pouco... Isso tu não foguete tá nem não dá contando com o nosso aporte, porque eu ainda tenho o meu poder de aporte, né? Então o que você consigo recebe, você colocar separa mais. e compra. Mas pensando aqui, se eu botasse esses 500, ele já iria... Esses 52 mil, eles já iriam multiplicar várias e várias outras cotas todos os meses. E é disso aqui que a gente tá falando, galera. Desse poder da multiplicação nos investimentos. Então, fundos imobiliários é muito bom por causa disso. Massa, Renan, a gente já tá chegando no final. Cara, pergunta que não quer calar pra gente finalizar. Você investiria nesse fundo? E aí? O Renan compraria? A galera gosta de saber a tua opinião, essa opinião, mas é importante lembrar que a sua opinião não é uma recomendação de investimento, né, Renan? Sim, faz sentido. Você Então, compraria esse fundo imobiliário, algumas cotas dele? Ou às vezes já até tem na carteira, eu nem sei. Cara, eu tenho ele na carteira, sim, tá? Eu tinha dado uma segurada nos aportes, mas ele tem dado uma queda. Então ele deu uma quedinha boa. Eu comprei um pouco mais ele. Comprou barato, né? Mais barato. Só que ele tá agora uma tendência de alta. Então tem que só ficar de olho, né? Pra não estar comprando caro e esperar um pouquinho o que vai funcionar, o que vai rolar mesmo. Então a gente tá aí próximo da próxima reunião do Copom para ver como é que vai ficar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Dali vai ter uma viradinha de chave, pelo menos pros próximos 45 dias. Se vai manter, se vai aumentar, se vai diminuir. Porque o fundo de papel é isso, né? E ele tem alguns CRIs que são um pouquinho delicados, né? São uns CRIs um pouco mais arriscados, mas tem uns portfólios legais. Eu gosto do fundo da Iridium, tá? Eu sempre falo assim, eu falar isso agora, esse podcast ele acaba sendo algo atemporal, né? Sim. A pessoa pode ver a qualquer momento, mas essas informações às vezes são temporais. Então, não necessariamente daqui a um ano ele vai estar bom, ou vai estar ruim, ou vai estar bem melhor. Mas o importante é você entender o conceito que a gente traz para você mesmo tomar suas próprias decisões. Então, hoje, se fosse entrar hoje, eu entraria. Tá com PVP abaixo de 1, tá pagando bem, quase 1% ao mês, tá com preço bom, né? Tem todo um portfólio bacana, dividend yield legal. Então, sim, faz sentido, eu entraria hoje. Mas eu não sei se amanhã ele dá uma disparada e já começa a ficar um pouco mais caro ou já segura um pouco o pé. Entendeu? Então, é importante a gente só estar antenado nisso. E como eu falei, eu compro para levar para longo prazo. Eu só tiro o fundo imobiliário da minha carteira quando ele perde os fundamentos todos. Mas ele ficar mais caro, eu não tiro da minha carteira. Quer dizer que ele se valorizou. Então, provavelmente, estou ganhando dinheiro com a valorização. E com recebimento. Exatamente. Então, e aí eu vou comprando outros que estão mais baratos. Então, sempre assim, né? A tua diversificação eu vou comprando os mais baratos. Porque sempre vai ter esse sobe e desce. Então, eu vou comprar quando estiver embaixo e seguro quando estiver em cima. Essa é a lógica do fundo imobiliário. Massa, show de bola, Renan.
Cara, veio aqui na cabeça, eu disse que era pra fechar, mas eu tenho uma outra pergunta também legal. Acabou. Não, mas tem uma outra pergunta legal. Vamos supor, tu recebeu aí R$ 500 de cota aí esse mês de renda, desculpa, desse fundo aí. Você usa para reinvestir nesse mesmo fundo ou às vezes você usa estratégia para comprar um outro fundo até mais barato que você diz? Então, eu já usei muito a estratégia de botar no mesmo fundo até para ver como é que ele vai funcionando. E aí eu tenho duas linhas de ação, tá? Porque quando eu falo, se aquele fundo tá caro, ele tá caro até para eu comprar, independente do próprio rendimento dele. É um ponto de partida. E aí eu posso pegar e botar em outro fundo. Mas, se eu já tenho um poder de aporte mensal, eu reinvisto no mesmo fundo, mesmo ele estando caro, porque ele é dele mesmo. Então já entra lá no rolo dele, depois fica mais fácil para calcular a rentabilidade dele mesmo. Mas se eu tô começando com um pouco, eu não tô com um aporte mensal, tipo, início de mês, de ano, às vezes tá meio apertado, então tô com algumas tá com contas grande potencial. Aí eu pegaria e colocaria em outra cota, pra mais barato. Ou seja, em outro fundo que tivesse mais barato. Então depende. Pode fazer as duas estratégias, né? Mas chega no momento que você vai precisar tomar uma decisão. Eu tô com um potencial bom de aporte. Então pega o teu potencial e compra cotas que estiverem mais baratas. E desse você sempre reinveste no mesmo. Massa. Entendeu? Show de bola, galera. Então, tá aí. A gente acabou de analisar aqui completamente um fundo imobiliário na prática. Ainda tem mais coisas a fundo pra gente entrar e ver, coisa que não daria pra fazer um podcast aqui inteiro, teria que ser mais de um podcast. Mas só que isso aqui você já tem a base pra você começar a olhar diferente para qualquer fundo imobiliário, para você saber o que você vai analisar, onde você pesquisa, o que pode te auxiliar, beleza? E Renan, aquela câmera aqui, como é que a galera consegue te achar aí nas redes sociais, te seguir? Meu Instagram é Renan Diego Oficial, tá? Renan Diego Oficial. E aí já cuidado com os perfis fakes, tá? Tem algumas mau caráter por aí que não estão criando perfis fakes parecidos com o meu, não só com o meu, mas com várias outras pessoas na internet. Então, esse aviso é geral. O que eles fazem? Eles pegam ali um nome bem parecido com o perfil, por exemplo, o meu é Renan Diego Oficial. Eles botam Renan Diego Oficial, ponto. Renan Diego Oficial, -1. Underline no final. Então tomem cuidado com isso, porque a mesma foto minha que eles pegam, todo o perfil do feed, são as mesmas fotos, mesma postagem, eles copiam praticamente isso, tá? E como é que você sabe se sou eu ou não? Eu não sigo ninguém, tá? Que acaba de me seguir. E eu não peço para você transferir um dinheiro para mim para eu fazer as tuas movimentações em criptomoedas, Bitcoin, que seja. O que a gente faz aqui, a gente é uma escola de educação financeira e investimento. Eu te ensino a investir. Se um dia você quiser fazer uma consultoria, fazer um treinamento nosso, você vai utilizar uma plataforma de pagamento digital. E você não vai mandar o dinheiro para mim, para eu fazer isso. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. E na dúvida, fala assim, ó, Renan, me manda um áudio aí para eu saber que é você, ou me manda um vídeo para eu saber que é você. Na hora o picareta vai falar assim, não, eu não posso mandar áudio porque a minha... Ou nem vai te responder mais, Renan. Então assim, quando você vê um perfil fake, na dúvida, manda pra gente lá no direct, fala assim, ó, vocês já estão sabendo desse perfil aqui? Porque às vezes cria um novo, a gente nem vê. Então, isso. Porque a gente sempre tá entrando em contato com o nosso jurídico, entra em contato com o Facebook, a gente derruba aquela pessoa e o Facebook vai mandar pra gente quem são os responsáveis, que é mais delicado, mas já tá rolando, já conseguiu uma pessoa e essa pessoa tá aí já rolando diligência pra ser preso e tudo, né? Mas aí eu deixo pro jurídico, enfim. Mas, ou seja, cara, na realidade, as coisas erradas nunca compensam. Então, aí. Só esse disclaimer pra vocês ficarem ligados. Então você me encontra lá, Renan Diego Oficial. Eu só tenho um único perfil. No YouTube tem o nosso Profadcast, tá? Que é um canal que a gente faz o podcast. Tem também lá no Spotify Profadcast também, tá? Pra você poder acompanhar. Então eu sempre falo, baixa os dois, se inscreve nos dois. Quando você estiver dirigindo, na academia, você vai ouvindo. Quando você estiver tranquilo pra assistir, você assiste, porque a gente vai estar aqui, é mais interativo e tudo mais. E a gente tem também um canal no YouTube que são os vídeos que eu posto lá de conteúdos mesmo, né? Que não são podcasts, são vídeos mais curtos, de 8 minutos, de 13 minutos, que é lá no canal do Produtividade Financeira, tá bom? E quem quiser saber detalhes sobre o nosso método de treinamento, que é um curso completo de investimento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, que vai do básico, sem saber nada de investimento, até o avançado. Deixa o link aqui embaixo, né, Matheus? Vou deixar. Pedir pra Daiane colocar o link aqui embaixo para vocês já verem se tem alguma página, já alguma turma aberta, que a gente abre de tempos em tempos, não fica aberto direto. Ou, se não tiver, você vai entrar numa lista de espera e a gente vai te avisar quando tiver a próxima turma, tá bom? Show de bola, Renan. Então é isso aí, galera. E você que tá assistindo esse podcast, já aproveita, já deixa o teu joinha, segue a gente aí no canal.
seja no Spotify, seja no YouTube, e compartilha porque isso vai ajudar muita gente a saber analisar um fundo imobiliário na prática. Então compartilha você que está ouvindo pelo Spotify, tem como você encaminhar também, tem como você seguir a gente. Então segue para você ser notificado de todos os nossos podcasts quando a gente entrar no ar, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Profadcast. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir!